Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de quinta-feira. Quinta-feira é o dia dedicado à Santa Eucaristia. Estamos aqui reunidos para nos colocar na presença de nosso Deus, rezando o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E vamos invocar sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Já acolhendo aqui os nossos irmãos empreendedores, combatentes, que já estão aqui na batalha, rezando conosco. Nossa irmã Anaí, Deus abençoe, santo dia. O nosso irmão Vicente Ferreira, Deus abençoe seu Vicente. E José Inácio, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, derrame sobre você, sobre os seus negócios, a graça que você mais precisa para o dia de hoje. E vamos dar continuidade aos 30 dias de estudo para empreendedores com o livro do Êxodo, a nossa série com o livro do Êxodo. Hoje nós vamos meditar na passagem do Êxodo capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16, versículo 4, o Senhor diz assim para mim e para ti nessa manhã. Eu farei chover pão do céu para vós. Cada dia o povo sairá para colher a porção diária. É muito importante estarmos atentos aos detalhes do direcionamento de Deus. Eu vou fazer chover. Quando? A cada dia o povo sairá para colher o quê? A porção diária. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, meus irmãos, esse pão que fala aqui na palavra é o famoso e conhecido maná, o alimento descido do céu para alimentar o povo eleito e escolhido que peregrinava pelo deserto. Meus irmãos, no empreendedorismo, como podemos aplicar essa passagem bíblica? O maná ensina disciplina e gestão diária. Disciplina e gestão diária. É isso que nós precisamos ter como empreendedores. Disciplina todos os dias. Fazer determinadas ações todos os dias. Mas eu não quero hoje, mas eu preciso fazer. Mas eu não estou com vontade, mas eu preciso fazer. Mas eu não quero decidir, mas eu preciso decidir. Mas eu não quero comprar, mas eu preciso comprar. O empreendedor não deve viver apenas de grandes conquistas, mas das constâncias em pequenas entregas. As grandes conquistas, elas vão surgir para dar um up no seu negócio, né? Para você realizar um projeto, realizar um sonho, mas ele precisa viver da conquista diária. O que vai manter o teu empreendimento não são as grandes conquistas, os grandes eventos, as grandes promoções, mas é justamente a constância diária das pequenas coisas. Vamos lá, vamos fazer aqui uma ação, um movimento dentro da minha empresa. Eu fechei esse mês, eu tenho uma meta desse determinado período, fechar tantos contratos, fazer tantos de venda, faturar tanto, mas aqui é uma promoção, é uma ação, é uma conquista que eu estou fazendo em prol de um objetivo, mas o que vai manter é as conquistas da gestão diária, do dia a dia, o que vai entrando, o que vai saindo. Veja só, Deus não pediu para as pessoas recolherem, ele ia fazer uma chuva acontecer e as pessoas recolherem
o maná e guardar para uma semana, um mês, um ano. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Mas Deus já ensina aí a importância da constância diária, a disciplina diária. E o Senhor direciona, né? Pegue a porção necessária para hoje. Aqueles que pegavam mais e armazenavam, quando chegava que ia olhar, o maná estava apodrecido. Então, Deus sabe a nossa necessidade de hoje. Por isso que a gente reza e consagra a Deus o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa empresa, o nosso empreendimento, porque é nele que nós vamos encontrar a sabedoria para gerir o nosso negócio. A administração diária evita desperdício e mantém um negócio saudável. Então, duas coisas importantes: evitar desperdício e negócio saudável. Mas no meu produto, como é que eu evito desperdício? Você trabalha com a matéria-prima, você adquire a matéria-prima para fazer o produto, ou você já adquire diretamente do produto? É aquilo que é necessário para aquele dia. Então, eu vou fechar com o fornecedor. Daqui a quantos dias eu vou fechar novamente? É a minha base de cálculo para o dia de hoje. Eu preciso ter X produto. Eu preciso realizar X serviço. É como um fluxo de caixa. Precisa ser acompanhado todos os dias. Minha gente, preste atenção. Gestão de estoque. Eu sei que é uma coisa trabalhosa, é uma coisa difícil de se fazer, mas a gestão de estoque é o pulmão do teu negócio. Seja empresa prestadora de serviço, seja empresa vendedora de produto. Então, tenha um olhar mais delicado para o seu estoque de mercadoria. Às vezes a gente tem eu tive uma promoção, tá tudo bem, tá tudo bom, vou estocar uma grande quantidade de mercadoria. E ali, como diz na palavra, né, o homem que construiu os celeiros. Agora eu enchi meus celeiros e eu vou desfrutar. Não tem essa. É você viver na quantidade, na medida, a cada dia. Gerir aquilo que é necessário, aquilo que é importante. Também não é viver na escassez. Por isso a importância da gestão do estoque. Gerir bem os teus negócios através daquilo que é o pulmão da tua empresa. Então, a dica de hoje para nós, dica prática para colocarmos em ação. Organize suas tarefas em pequenas metas diárias e revise seu fluxo financeiro hoje. Como está a gestão financeira do teu negócio? Como está as tuas metas? Às vezes a gente faz muitas metas e no decorrer do ano a gente vai perceber que elas são pesadas para se cumprir. Não, daqui para o final do ano eu vou cumprir, certo? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai cumprir. Vai fechar o ano e você vai olhar para trás. Eita, eu não fiz isso e era importante, eu precisava fazer. Então, fragmenta as tuas metas. Vai realizando aos poucos e vai determinando tempo para que você possa executá-las, para que você possa realizar cada ação até a conclusão da meta. Então, dica prática: organize suas tarefas em pequenas metas diárias e revise seu fluxo de caixa hoje. E que Deus nos direcione com sabedoria para poder verdadeiramente gerir aquilo que Ele colocou e multiplicar para prosperar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Acolhendo também a nossa irmã Sônia Barreto. Seja bem-vinda, Sônia. Deus abençoe você, o seu dia, sua família, seus planos e projetos. E vamos pegar a nossa arma de batalha para vencer as batalhas espirituais com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e os seus fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade.
Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. CPF, CNPJ, isso já é organização na empresa. Não misture despesas pessoais com o caixa da empresa. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, vamos agradecer ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em nosso negócio. Seja grato. Hoje é quinta-feira. O pouco que aconteceu já durante essa semana, ou muito, independente da situação, em tudo dai graças ao Senhor. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você a colocar já o nome da sua empresa, do seu empreendimento. Coloca nesse momento também a tua profissão, a tua atividade profissional. Vamos consagrar ao Senhor com toda a intensidade, com todo o empenho, com o coração grato que o Senhor é aquele que tudo conduz, que tudo renova, que tudo direciona, com o coração grato porque o Senhor derrama a sabedoria em nossas vidas para tomar as decisões assertivas. Para um pouquinho o que você está fazendo e com muita intensidade, com muita fé e confiança, rezemos. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação. Tira, Senhor Jesus, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa. Apresenta agora a Resgate Store Limitada, a loja oficial da Nação Combatente, rezando pela empresa e a empreendedora Naí Espaço Dourado, rezando pelo empreendedor José Inácio, a sua empresa Firi Automecânica, rezando pelo empreendedor Vicente Ferreira, a sua empresa Automecânica São Paulo e Sales Modas, colocando também os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos na presença de Deus, rezando pela empresa BPO Financeira, a empreendedora Nasla,
que o Senhor acolha cada uma dessas empresas que são entregues, cada um dos empreendedores, que aquilo que passa-se no seu coração, na sua mente, que não vai somar no crescimento do negócio, que o Senhor retire e coloque planos assertivos. Rezando também pela empreendedora Sônia Barreto e a sua empresa Inovar e Fashion. Retira, Senhor Jesus, derrama a tua bênção, a tua graça, e retira tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes dessas empresas que são apresentadas. Cada cômodo, cada vão, cada espaço. Também rezando pela Chocoff, todos esses ambientes, Senhor, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Ilumina, Senhor Jesus, liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu amor, a Tua luz, a Tua graça, a Tua força, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus conduz a nossa vida e direciona os nossos projetos, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de quinta-feira e agradeço a você que reza, que participa conosco e convido para deixar o teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para outras pessoas, outros empreendedores que você conhece. Ah, Rose, mas eu não conheço empreendedor, eu não tenho contato, mas compartilha com todas as pessoas, porque todas as pessoas trabalham, todas as pessoas têm uma profissão, e aqueles que não trabalham, não têm um trabalho profissional fora de sua casa, tem dentro da sua casa. A sua casa também precisa de administração, precisa de direcionamento, precisa de inspiração. Então, compartilha com todo mundo para que outras pessoas também possam avançar, crescer, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E tenham todos um ótimo dia, dia de conquistas, dia de vitórias, dia de muitos problemas resolvidos. O texto do empreendedor vai ao ar de segunda a sábado às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo. E também na página do Facebook, Texto do Empreendedor. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã às 6h30 com a graça de Deus. Vamos avançar, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!